Mariano, que foi parabenizado pelo Atlético no dia 23 de julho, faz pouco tempo. Aí falou assim, parabéns pra mim não, mas eu quero é o meu. Mariano também entrando na justiça aí, o Atlético provavelmente devendo. O jogador tá aí, mais uma dívida e mais uma vez, né? Tá aí, o tempo vai trazendo quem tem a razão, né? Muitos aí criticaram. Isso aí é tranquilo. Arthur, o Mariano jogou? Jogou. Ele não estava no tribunal, não? Hã? Ele não estava no tribunal. Não, ele deu tempo dele processar o Atlético. Mariano, que foi parabenizado pelo Atlético no dia 23 de julho, faz pouco tempo. Aí falou assim, parabéns pra mim não, mas eu quero é o meu. Que processo é esse? E o Tá entrou na justiça contra o Atlético. Dívidas à parte, né? Você sabe que tem outro aí que tá funciona, vestindo outra camisa também que nada ainda, né? não pagou, e tem que pagar. Nada. A gente vai falar no programa, mas aqui, Léo, eu tô brincando, mas o negócio é muito sério. Por quê? Futebol feminino do Galo tá na segunda divisão, o Sub-20 tá bem perto de uma segunda divisão. A gente vê todo dia notícia relacionada ao Atlético, ligada ao Atlético sobre calote, sobre atraso de pagamento. E agora volta dívida trabalhista, cobrança, jogador cobrando o Atlético. O Rubens, Rafael, Ricardo, não vou nem colocar o Renato, porque e o Vorcaro que agora também está nessa. Vocês prometeram, o Fael não está cobrando nada do que foi prometido aqui, que o Atlético nunca mais seria associado a isso aí. Que a gente nunca mais veria manchetes como essa no Atlético. Repito, vocês que prometeram. O Fael não está falando nada que foi prometido aqui. Agora que eles precisam dar tantas respostas para o torcedor atleticano que está receoso de onde isso pode acabar, o que a gente ouve é que o microfone não é o perfil deles. Tem que ser, porque lá atrás foi. Na hora de convencer o atleticano e cravar que a gente não veria mais manchetes assim, o perfil era de microfone. E agora que está em dificuldade, o perfil não é de microfone? Me ajuda aí, turma. Ô, Fael, e esse tipo de manchete atrapalha, inclusive, a negociação de novos atletas, né? Porque o time fica receoso de vender pro Atlético e não receber. Eu imagino que já esteja interferindo nessa janela de transferências agora. Agora o que eu gosto é que agora os atleticanos estão sumindo, né, velho? Sumindo? Tinha uma galera que vinha nas redes sociais Tem um aí do seu todo dia lado? em postagem. Como é que é? Tem aí do Não, seu esse lado? é porque ele tem que trabalhar aqui. Deixa eu falar uma coisa com Senão vocês. não estaria aqui, Todo não. dia vinha um atleticano numa postagem minha pra conversar, pra falar. Tá devendo, tem que pagar, não sei o quê, um absurdo e tudo mais, etc. Vocês replicaram tudo e eu avisei que não ia pagar aquela dívida na hora que vendesse o shopping. Eu avisei aqui, viu? Cadê vocês? Estão sumidos, gente. Então, cadê os zumbis? Olgão, ex-jogador do Cruzeiro, tá sem receber. É garantia, recuperação judicial é garantia que vai receber até 2030, até 2040. Mas tá sem receber o que foi direito e acordado lá atrás. Você tá aí rindo, mas na mesma situação, meu amigo. Tô não, irmão. Sabe por quê? Porque tem um negócio chamado recuperação judicial que dá a garantia que vai receber. Enquanto isso aí, ó, vai só protelar. Mas eles Vai estão sem receber protelando. no prazo que foi Já combinado com estão eles. recebendo parcelado e já busquei essa informação também. Tem muita gente recebendo. Mas estão sem Agora, receber tem no uma prazo que foi galera acordado aí. bilionária que entrou no final da fila, que é a lei da recuperação judicial. A priori, é quem recebe menos, gente. É o CLT que recebe menos. A galera que recebe mais pode esperar um pouquinho. A garantia está que vai receber na recuperação judicial. Agora aí, é só protelando. Só Mas protelando. aí o E Serasa jardineiro e o ligando. cozinheiro, Serasa ligando. o jardineiro e o cozinheiro lá não receberam no Já prazo. receberam e já conversei com No muitos deles, prazo que inclusive. Resumindo, né? Os Ou dois estão quebrados. seja, Já. Os dois estão estão disputando quebrados. quem tá quebrado. Inclusive, Quem dá tá uma quebrado. monitorada lá, que eu acho que tem uma coisinha acontecendo também. O Mariano também entrando na justiça aí, o Atlético provavelmente devendo. O jogador tá aí, mais uma dívida e mais uma vez, né? Tá aí, o tempo vai trazendo quem tem a razão, né? Muitos aí criticaram, algumas pessoas aí que precisam, né, na verdade, defender os donos da SAF do Atlético a todo custo, criticando lá porque eu questionei daquela forma na coletiva e tudo. E eu citei a questão das dívidas, do Atlético não estar pagando ninguém. E agora chega mais uma dívida mostrando que eu estava 100% correto no meu questionamento, né? Nada ali foi... O questionamento foi de fato com relação a coisas que acontecem e que foram ditas e não foram cumpridas. E uma delas é isso, a SAF teria uma gestão profissional. Mais uma vez, né? Não falo dos profissionais do Atlético, são pessoas competentes, pessoas que eu gosto,
mas foi dito que isso ficaria para trás, ficaria no passado, o Atlético não ia conviver mais com isso. E agora a gente tem convivido e muito, dia após dia, uma nova notícia com relação ao Atlético estar devendo, né, jogadores, clubes, empresários. Ontem foi a notícia do Paulinho, agora aí dos jogadores do Atlético. Enfim, tá aí mais notícias com relação ao Atlético dever, né, e não pagar. Tá aí, quero saber a sua opinião com relação a tudo isso. E eu esperava que o Atlético tornando-se SAF, isso eu não veria mais no Atlético, isso teria ficado no passado, mas não é o que aconteceu. Quero saber a sua opinião. Nós vamos trazer uma notícia agora do Nicola e depois a bomba, e é bomba mesmo com relação à base do Atlético, tá? Só que antes, Instituto Céspedes, calvície, tem solução, gente, é o transplante capilar no melhor lugar de Belo Horizonte para você fazer o transplante, assim, ficar top, tá? Resolver mesmo esse problema aí de calvície. Então, procure logo, quanto antes você procurar, quanto mais antes você procurar, melhor vai ser o resultado, melhor vai ser mais fácil de resolver esse problema. Então, corre, link na descrição do vídeo, você já viu o resultado do RapFez, não tem outro lugar não. Se você conhecer a sede, marcar uma consulta ali, você vai fechar na hora, tenho certeza disso. Instituto Céspedes, link na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos ouvir a informação do Nicola aí com relação a reforços no Galo. Sobre os 2 alvos pedidos pelo técnico Cuca. A situação financeira do Galo é bem clara e foi dita sem rodeios para o treinador. Houve uma reunião recente entre os acionistas do Galo e o técnico do Atlético para que ele entendesse um pouquinho da realidade. O Atlético deixou bem claro que não é possível contratar jogadores com investimento alto. E também ouviu que a prioridade do Atlético hoje é quitar as dívidas com o atual elenco. Dessa maneira, os caras vão ao mercado para buscar reforços, mas precisam ser jogadores baratos, que cheguem sem custo para aquisição de direitos econômicos e com salários dentro da realidade. Pois bem, diante desse cenário, Cuca afirmou: quero 2 posições em específico. Quero um primeiro volante que dê mais proteção à defesa, mas esse primeiro volante precisa ter mobilidade, não pode ser aquele cara mais posicional. Cuca gostaria do volante que sai também para caçar. E ele também busca mais um zagueiro, porque a verdade é que ele não tem confiança em alguns dos defensores do atual elenco. Para ser bem claro, o Igor Rabelo, o Ivan Roman, não são jogadores que caíram no agrado do treinador, até por isso ele tem trabalhado nos bastidores para a aquisição de um defensor. Resta saber se vai haver tempo e principalmente dinheiro para encontrar esses jogadores com o perfil específico do Atlético. Precisam ser jogadores baratos, mas ao mesmo tempo que agradem ao treinador atleticano. Essa questão aí da zaga, aí também o Cuca tem culpa no cartório, né? Porque ele topou, ele aceitou a vinda do Vitor Hugo, que até entrou bem em alguns jogos, mas não é o zagueiro que resolve. Vinha 2 anos sem jogar e tudo, foi muito mal no Bahia. Então, assim, podia ter recusado, falado, não, quero um zagueiro para chegar e resolver. E ele também aceitou. Então agora também está reclamando, sendo que ele aceitou aquilo que não deveria ter vindo, né? Aí é complicado, aí tem que corrigir o próprio erro, né, Cuca? Aí você também errou nessa. Agora, que o Atlético precisa de um zagueiro, para mim realmente, cai qualquer titular que não jogue, aí o nível cai muito, mas cai muito o nível. Tanto o Alonso, muito criticado, mas cai o nível quando ele não joga. Aí normalmente é o Vitor Hugo ali pela esquerda, o Lianco então quando ele sai, aí o nível cai demais. Quero saber aí a sua opinião com relação a isso. O Atlético precisando, o Cuca querendo um primeiro volante, se você concorda, acho que precisa mesmo, né? Tem o Fausto Vera que ainda não tem nenhuma negociação, é para deixar o Atlético, quer deixar o clube, mas também é um valor aí que ninguém paga, enfim. Mas o Atlético, o Cuca pedindo primeiro volante e um zagueiro, né? E se tiver uma oportunidade aí, tem a questão do Biel, por exemplo, que o Atlético está negociando também um empréstimo pro ataque. Você acha que só precisa disso? Aí, né, gente, aí é chato eu ficar falando sobre isso, eu sei que é chato, mas mais uma vez lá na minha pergunta eu falei da questão, quando eu falo dos 4 hooks, né, não é que tem que ter 4 hooks, não é isso, é o Atlético pagando tanto de juros por ano, né, agora são 200 milhões, se eu não me engano, por ano de juros, que podia estar aí investindo em jogador ao invés de ficar pagando juros, podia estar investindo em jogador, e lá atrás, quando foi falado do Daimon, não, porque se vender o Daimon vai conseguir, né, conversar lá, negociar e resolver essa dívida onerosa, e aí resolveu. Então, tá aí, foi falado muita coisa,
e o que eu fiz foi cobrar aquilo que foi dito e não resolveu. O Atlético agora tá aí, o discurso é esse, não tem dinheiro, tem que ser reforço, jogador barato,